Beleza. Vamos lá. Hoje a gente vai ver... Deixa eu abrir aqui a aula. Isso. Hoje nós vamos ver aqui sobre... agora foi. Vamos lá. Estão conseguindo ver aqui, né? Hoje nós vamos ver o primeiro ponto, a primeira parte do concurso, que é Sistema de Saúde, Sistema Único de Saúde, os conceitos, princípios, diretrizes, dispositivos legais, direitos dos usuários do SUS, ações e programas. É isso que a gente vai ver hoje na nossa aula, tá? O primeiro ponto que a gente vai ver é a estrutura, os princípios e como funciona o SUS. Gente, o SUS como o próprio nome, a sigla, né? Sistema Único de Saúde. Ele é, sim, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Do mundo. Então, assim, do mundo inteiro, não existe um sistema público de saúde maior do que o SUS. Isso, com certeza, é um orgulho para a gente, né? E ele faz tudo. Ele abrange desde ali o paciente que ele chega na unidade para medir a pressão, para aferir a pressão, para ver ali para um atendimento médico ali de rotina, como falou aí na atenção primária, e até, né, lá nos níveis mais altos, que é, por exemplo, o transplante de órgãos, né? E a função do SUS é garantir um acesso integral, universal e gratuito para toda a população. A gente vai ver agora nessa mesma aula sobre os princípios do SUS e a gente vai entender um pouquinho melhor essa parte, tá? Um outro ponto interessante aí que mostrou é que o SUS ele proporciona então para a gente um acesso universal ao sistema público de saúde, ou seja, todo mundo, independente da raça, independente da religião, independente da característica da pessoa, o nível social que ela tem, se é rico, se é pobre, todo mundo tem acesso ao SUS, sem discriminação, tá? E esse é um cuidado que vai de toda a vida da pessoa, desde quando ela nasce, na gestação, né, ou antes dela nascer, na verdade, enquanto ela está ali na barriga da mãe, né? E por toda a vida dela, ela vai ter essa assistência do SUS. E não só isso, a assistência do SUS ela tem um foco na qualidade de vida. Como assim? Não é só... a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso com algumas políticas do SUS mais para frente, né? Mas o ponto que a gente tem que entender, gente, é que o SUS ele não é só o cuidado assistencial. O paciente chegou lá doente, ele quer uma assistência para a doença dele. Não, o foco é qualidade de vida, tá? Então, ali não vai ser só assistência a uma doença ou algum acidente que aconteceu, enfim. A gente vai visar toda a vida da pessoa, a qualidade da pessoa, como que ela está vivendo, né? Se ela tem algum aspecto da vida dela ali que pode gerar algum problema de saúde para ela no futuro, né? Um condicionante de saúde, que é o que geralmente, comumente é chamado, tá? Como funciona, então, a gestão do SUS? A gestão do SUS, ela é solidária e participativa entre os três entes da federação. Então, ela tá aí, ó, dividida nos três poderes do Brasil, né? A União, que é o país, né? É o poder mais alto, a União. Os estados e os municípios. Então, tem essa hierarquia, né? A União, Brasil, o estado, Goiás, município, Goiatuba, tá? E aqui o que eu falei, ó, ela engloba atenção primária, média e alta complexidade, serviço de urgência e emergência, atenção hospitalar, ação e serviço das vigilâncias epidemiológicas, sanitárias, ambiental e assistência farmacêutica. Então não é só o hospital. O SUS ele abrange tudo isso aqui, desde a atenção primária,
até assim, vigilância sanitária, vigilância ambiental, farmacêutica. Então, tudo isso o SUS ele abrange, né, quanto aos seus serviços de saúde, tá? Na sua rede de atenção aí, ok? Passar para a próxima. Só para exemplificar essa parte que eu falei aí agora, para a gente ver como o SUS ele é uma rede realmente de atenção, né? A gente vê aqui, por exemplo, no caso de uma atenção a pessoas com doenças crônicas. Então, o que a gente tem aqui no SUS para esse tipo de atendimento? Então, a gente tem a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, tá? A gente tem aí o Programa Saúde na Escola, o CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social. A gente tem aí o Melhor em Casa, né, que a gente conhece bem aqui na cidade. Telesaúde, que a gente começou a usar agora, né, por esses dias aí, esse mês. O hospital, né, algum ambulatório de especialidade, enfim. Ó, parece que alguém mandou subiu a mãozinha aí, ou não? Pode falar, Ivoneide. Não, é porque eu queria saber se você estava mudando os slides aí, porque para mim estava só na primeira tela até agora. Ah, era? Ah, tá, entendi. Ó, essa estrutura, princípios de como funciona não tinha aparecido para Ah, mim. não tinha aparecido. Agora, Não. aqui tá vendo? Tá conseguindo ver Agora, aqui? agora sim, aham. Beleza. Ver se eu consigo aqui. Então aqui, ó, voltando àquela parte, todo mundo tava vendo só o primeiro slide, só? Não, eu tava conseguindo ver todos. Tava conseguindo ver todos. Tá, beleza. Vamos lá então, vamos continuar. Como que era o SUS antes da implementação? Como que era ali, como que funcionava o sistema público de saúde antes de instituir o SUS, né? A gente vai ver agora que o SUS ele foi instituído lá na Constituição Federal de 1988. Então, gente, é uma coisa importante para lembrar para a prova, ó. O SUS ele foi instituído na Constituição Federal de 1988. Lembrem bem nessa data. Constituição Federal de 1988. Foi quando o SUS ele foi instituído, tá? Antes dessa Constituição Federal, o sistema público que tinha no Brasil, ele só dava ali alguma assistência para quem estava na Previdência Social. Então, quem trabalhava ali e contribuía ali para por exemplo, que hoje a gente é o INSS, né? Então, só quem trabalhava e contribuía para o INSS que tinha direito a ter alguma assistência ali em saúde, né? E as demais pessoas, se precisassem, era ou atendimento particular, né? Tinham que pagar por esse atendimento, ou às vezes elas iam em algum hospital filantrópico, né? Que é os hospitais que são ali financiados por outras pessoas ou outros ou como que eu posso dizer, outras pessoas ou outras, como se diz, empresas, né? Às vezes elas são ali financiadas, né, por empresas. Então era assim que se fazia o atendimento antes do SUS, né? Então nem todas as pessoas tinham acesso aí a uma saúde, né, gratuita, como o que a gente tem hoje, tá? Vamos ver o próximo. Estrutura do SUS. Como é a estrutura do SUS? O SUS ele é composto aí por três. Lembra que eu falei das três esferas do poder? Da União, o Estado e o município? Então, cada uma tem a sua responsabilidade. Por exemplo, aí o Ministério da Saúde, ele é o mais alto, né? Ou seja, ele é o mais importante. Ele é o gestor nacional do SUS. Então, o que ele faz? Ele formaliza, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações. Então, ele não pega a mão na massa, tipo assim, ele não coloca a mão na massa. Então, ele está ali só para dizer como as coisas vão funcionar, fazer as leis ali, né, no papel,
fiscalizar, para ver como que está sendo a saúde, como o SUS está funcionando no país. Então, esse é a responsabilidade do Ministério da Saúde, tá? Então, ele que está ali fiscalizando ali todo mundo para ver se as coisas estão sendo feitas certinho, tá? Aí depois vem a Secretaria Estadual, a Secretaria Estadual de Saúde, né? Por exemplo, aqui a Secretaria do Estado de Goiás, né, de Saúde. O que ela faz? Ela participa na formulação das políticas e ações de saúde. Ela presta apoio aos municípios. Então, ela vai ajudar os municípios a pôr em prática as políticas e ações. Por exemplo, a Secretaria Estadual de Goiás, ela vai fazer ali uma política pública para resolver um problema, por exemplo, epidemiológico, né, de dengue. Então, ela vai abrir ali uma política pública para uma ação, vai ali formular uma ação para isso, para prestar esse tipo de apoio. Então, os municípios vão ali colocar em prática essa ação, né? Então, o Estado ele vai apoiar o município para ele conseguir realizar aquela ação, né? Um exemplo disso, por exemplo, é o programa Saúde na Escola. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse programa mais para frente. Ele é uma política pública, ele é um programa público, né? Então, o Estado ele dá esse apoio para os municípios para eles poderem pôr em prática esse programa, entendeu? Então, o Estado ele participa ali de formular, né, de traçar um plano ali de como as coisas vão funcionar e então ele presta esse apoio para os municípios para que eles consigam pôr em prática. No âmbito municipal, né, nas cidades, né, vem a Secretaria Municipal de Saúde. Qual que é a responsabilidade dela? Planejar, organizar, controlar, avaliar e executar as ações e serviços de saúde, em articulação com o Conselho Municipal e a esfera estadual, para aproveitar e implantar o Plano Municipal de Saúde. Então, em palavras simples, a Secretaria Municipal de Saúde é quem coloca em prática, é quem põe a mão na massa, é quem vai fazer o trabalho, tá? Então, é ela que vai pegar o plano ali que foi feito pelo Estado, as normas ali que foram feitas pela União, né, que é o país, e aí vai planejar como que ela vai colocar aquelas ações em prática e então vai executar essas ações, ok? Alguém tem alguma dúvida? Loneide, sua mão ainda tá levantada ainda. Você quer comentar ou pode abaixar? Como que abaixa? Eu não sei. Acho que é só você clicar na mãozinha de novo. Ah, tá. Eu acho que abaixa, eu acho. Aí. Abaixou. Pronto. Tá certo. Gente, se vocês não estiver vendo ou tiver alguma coisinha aí, vocês me falam, tá? Muito bem. Ainda nessa parte de como funciona aí o SUS, a gente tem aí os conselhos. O que é um conselho de saúde? Ele é um órgão colegiado que ele é composto por três tipos de pessoas, ó. Representantes do governo, prestadores de serviço, ou 4, né? Profissionais de saúde e usuários, então são 4. Representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários. Para que servem esses conselhos? Eles atuam ali na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Ou seja, vai ali, ó, fiscalizar. Esses conselhos eles fiscalizam como as coisas estão acontecendo e ajudam ali a formular estratégia para que as coisas ocorram da melhor forma, entendeu? E elas também atuam nessa parte de fiscalizar como que o dinheiro está sendo gasto, como as coisas estão funcionando, se não está tendo ali gastos exorbitantes, né? Então elas participam nesse controle mesmo. Cada conselho ele tem que ter ali na composição 50% de usuários. Então a metade desse conselho é de usuários do SUS. Então é de pessoas que usam o sistema do SUS, participantes ou pacientes, né? Os pacientes do SUS. Então 50% desses conselhos têm de ser feitos pelos usuários. 25% trabalhadores da área da saúde
E os outros 25% os representantes dos governos e dos prestadores de serviços, serviços privados de saúde, tá? Então a gente entende por esses conselhos, gente, a gente vai ver aqui um pouco que um dos princípios do SUS é a participação social, né? É a participação da comunidade no SUS. Então nós, usuários, e hoje nós como funcionários da área da saúde, nós podemos participar dos conselhos, né, para poder controlar, né, como que as coisas estão sendo executadas, como está sendo formuladas estratégias, né? É claro que é aquela coisa, no papel é muito bonito, às vezes não é feito da forma como deveria ou da forma como foi planejada para ser. Mas a gente está estudando aqui para a prova, né? E de acordo com a lei do SUS, é assim que tem que ser, tá? Então a participação social ela é muito importante em como as coisas vão funcionar dentro do sistema de saúde. Ok? Muito bem. Vamos passar aqui então para o próximo slide. Aqui a gente tem alguns dos conselhos, ó. A gente tem a Comissão Intergestores Tripartite. O que é essa comissão? Ele é um fórum de negociação e pactuação entre gestores federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS. Então ele é aqui, ó, uma comissão de intergestores que participa de todos os 3 âmbitos, ó, nacional, estadual e municipal. Já essa comissão bipartite, ela é só dos gestores estaduais e municipais. Então é tipo um grupo dos gestores estaduais e municipais para organizar, né, como os aspectos de como o SUS ele vai funcionar, né, os aspectos operacionais, como ele vai operar, como ele vai fazer, entendeu? Então a gente tem a comissão tripartite, tri vem de 3, então são os três níveis, né, federal, estadual e municipal, e o bipartite, bi é de 2, então são os 2 que é estadual e municipal, tá? E aí vem os conselhos que a gente já ouviu falar. Né? Quem não ouviu falar aí de Conasens, né? Conasens a gente está vendo aí muito, por exemplo, no curso técnico de agente de saúde, né? Ele foi aí uma iniciativa do Conasens, né? O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Tá? O Conselho Nacional do Secretário de Saúde, ela representa os entes estaduais e o Distrito Federal nessa comissão aqui, ó, nessa reunião aqui, para tratar de matérias referentes à saúde. Já o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Conasens, ele representa o município nessas reuniões. Tá? Então vamos entender que isso aqui são 2 reuniões, ó. Essa reunião tripartite aqui, ela é entre o federal, estadual e municipal. Quem que vai defender o município nessa reunião? O Conasens, que é o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. Nessa reunião tripartite aqui, onde vai ver onde vai participar ali os 3. Quem que vai representar o Estado? O CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretário de Saúde. Tá? Já o COSENS, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, ele representa os entes municipais, né, aqui dentro dessa comissão aqui, ó, dessa reunião aqui entre os gestores estaduais e municipais, tá? Eu vou mostrar essa imagem aqui para ver se a gente consegue entender melhor essa parte, ó. A gente tem aqui a estrutura institucional. O SUS, então, repetindo de novo essa ideia, ele é dividido, né, em 3 poderes, nacional, estadual, municipal. Quem são os gestores do nacional? Ministério da Saúde. Estadual, secretarias estaduais. Municipal, essas secretarias municipais. Aqui, ó, as comissões, a tripartite, são 3. Então, os 3 fazem parte dessa comissão tripartite. Bipartite são 2. Então, tá dentro aqui dessa esfera estadual e municipal que se reúnem nele aqui. E o colegiado, né, os conselhos que a gente mostrou ali,
né? Tem o Conselho Nacional, Estadual e Municipal, conforme esses aqui, tá? Gente, ficou alguma dúvida? Essa parte aqui sobre os conselhos, ela é um pouquinho confusa. Até eu, assim, eu demorei um pouquinho para entender. Alguém teve alguma dúvida nessa parte dos conselhos? Eu consegui explicar bem. Bom, ninguém falou nada, então parece que sim. Pode falar, Rosana. Ah, você voltou a entrar agora, né? Tá certo. Muito bem. Então vamos lá. Alain, é porque a mulher me ligou e eu tive que atender. Eu tive que voltar de novo, perdi um pouquinho. Não, tranquilo, tranquilo. A gente tá só começando, tá? Tá bom. Pode ficar tranquilo que depois eu vou postar aqui de novo. Tá? Pode ficar tranquilo. Então, gente, a gente conseguiu ver, então, como funciona a estrutura do SUS aqui, então, né? Agora a gente vai entrar nos princípios do SUS. Quais são os princípios do SUS? A gente tem dois tipos de princípios no SUS, tá? Os primeiros são a universalização, equidade e universalidade. Universalidade, equidade e integralidade. A universalidade, ela conta que a saúde ela é um direito de cidadania de todas as pessoas. Então, a saúde é um direito de todos. E cabe ao Estado assegurar esse direito. Então, ela deve ser garantida a todas as pessoas, independente do sexo, da raça, da ocupação ou qualquer outra característica pessoal. Então, todo e qualquer cidadão tem direito à atenção à saúde. Esse é o princípio da universalidade. Todos têm o direito. Todos. Tá? Antes da gente passar para o próximo, deixa eu até colocar assim. Quem gostaria de me responder o que é o princípio da equidade? O que significa esse princípio da equidade? Vamos fazer umas perguntinhas aí para ver se vocês estão ligados. Alguém gostaria de falar? Pode ligar o microfone aí para falar, gente, se vocês quiserem. Ninguém? O que é o princípio da equidade? É o princípio de justiça social, cujo objetivo é diminuir a desigualdade. Muito bem, Boneide, é isso aí. É isso aí. Gente, eu ainda tenho meu caderninho do nosso curso. Tem, aí, ó. Gente, e equidade é a mesma coisa que igualdade? Equidade e igualdade. Não, tem diferença. Tem diferença? Tem. Qual que é essa diferença, Rosana? Ixi, agora eu esqueci, você acredita? Mas eu estudei as três, tem diferença. Tem. Então, às vezes, esse aí pode cair pegadinho em prova, gente. Igualdade é a mesma coisa que equidade? Não, a gente vai ver aqui agora, ó. Vou mostrar para vocês essa diferença, ó. Tá vendo aqui, ó? No primeiro quadrinho aqui, a gente tem a igualdade. Estão vendo? Todos os três conseguiram o mesmo caixote para conseguir ver. Aqui todos estão recebendo igualmente. Isso aqui é a igualdade. Só que na igualdade, nem sempre todo mundo recebe o que precisa. E é aí que vem a equidade, que é o que a Ivoneide falou, que é o justiça social. Ó, o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais. E então elas têm necessidades diferentes. Então tratar desigualmente os desiguais.
Investir onde a carência é maior. Dar mais para quem precisa de mais. Tá vendo aqui na imagem aqui? O rapaz aqui grandão, ó, nem precisava de caixote. Ele não tinha lá a necessidade para conseguir assistir. Já o rapazinho do meio aqui, com um caixote ele já conseguia assistir tranquilo. Já o menininho pequenininho aqui, ó, precisou de 2. Então viu que ele precisou de um pouco a mais porque ele precisava de mais? Então esse é o princípio da equidade. Né? Investir mais para quem precisa de mais. Dar mais para quem precisa de mais. Entendeu? Então essa é a diferença de equidade e igualdade. E o princípio do SUS é esse. Equidade. Justamente com esse objetivo de diminuir as desigualdades sociais. Certo? Lembrando, todo mundo tem direito aos serviços. Mas o SUS ele dá uma atenção maior para quem precisa de mais cuidados. Ó, a Vanusa está entrando aí para assistir nossa aula. Oi, Vanusa, boa noite. Vanusa, a gente está aqui no meio, a gente já está aqui no meio da aula. Eu vou passar, essa aula que está sendo gravada, tá? Eu vou postar ela depois, se você quiser reassistir as partes que você perdeu, tá bom? Mas aqui a gente está considerando os princípios do sistema do SUS, tá? A gente viu a universalidade, que é o direito de todos, né? Independente de sexo, raça, religião, posição social. Então, todo mundo tem direito ao SUS, né? A usar o SUS. O princípio da equidade, que tem o objetivo de diminuir as desigualdades. E agora, a integralidade. Gente, quem gostaria de falar sobre o princípio da integralidade? Quem gostaria de falar? Garantir atendimento independente de qualquer condição econômica, da idade, local de moradia e outros. Ah, mas tem mais envolvido aí, Voneide. Tem um sério? pouquinho mais envolvido aí. É um pouquinho mais que isso. O que mais, então? Lembra do que eu falei? Que o SUS ele não trata o paciente só, tipo assim, o paciente ele tá doente. Vou tratar a doença dele. Não é só isso. O objetivo do SUS é ver o paciente como um todo. E é isso. Agora que mudou para mim, a integralidade. Não é porque eu coloquei no outro para não poder colar, para não colar. Aí, ó. Então o que eu tava falando? O princípio da integralidade considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Então, as ações de saúde devem ser combinadas e voltadas para a prevenção, promoção e reabilitação. Tá? Então, é um atendimento ali, ó, todinho do indivíduo, para ele ter uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Porque pensa só, né? O indivíduo ali, ele aparentemente está bem de saúde, mas ele vive, por exemplo, numa casa onde não tem tratamento de água. Então ele não tem uma qualidade de vida. Né? Então, aí nesse caso o SUS ele já vai trabalhar em cima para que ele tenha uma maior qualidade de vida. Para que ele não venha gerar doenças mais para frente. Então é a questão ali da prevenção da saúde. Então já começa ali a dar uma atenção para o indivíduo, para o paciente, antes dele ficar doente. Tentando ali ao máximo prevenir esse tipo de coisa. Tá? A gente vai ver que o SUS ele tem vários programas voltados a isso. A promoção da saúde, a cuidar do paciente antes mesmo dele ter alguma doença. Né? Cuidar dele não ver ele ali só como um indivíduo doente, né? Mas sim como um indivíduo total, todas as suas necessidades, tudo que ele precisa. Ali o aspecto, por exemplo, mental, né? Ali como que está a família dele, como que está, como que ele encaixa ali na sociedade. Né? Então ver ele como um todo, ok? Ficou alguma dúvida aí nessa parte?
Não. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, tá, gente? Tô aqui para responder no que vocês precisarem. Tá? Vamos pro próximo ponto? Alan, Oi, pode falar. deixa eu te falar, eu entrei agora, né? Sim. Não consegui, não estava conseguindo te ouvir. Essa aula vai ser gravada? Como que é? Que eu perdi, acho que eu perdi umas meia hora, né? Sim, tá sendo gravada, tá? Eu vou colocar lá no YouTube e vou colocar privada e vou mandar o link para vocês poderem assistir depois. Então, Eu vou mandar também os slides aqui que eu tô usando e algumas matérias adicionais da aula também para vocês estudarem durante a semana. beleza, então. Beleza? Então tá. Uhum. Beleza. Gente, os 3 princípios que a gente viu agora, a universalidade, a integralidade e a equidade, são princípios doutrinários do SUS. Agora a gente vai ver os princípios organizativos. Quais são os princípios organizativos do SUS? A gente vê aqui. Primeiro, regionalização e hierarquização. O que isso quer dizer? Os serviços do SUS são organizados em níveis de complexidade. Complexidade baixa, complexidade média, complexidade alta. Às vezes ali você tem ali a atenção primária, onde que você vai atender ali um paciente que chega ali, por exemplo, gripado, né? Ou justamente nessa questão de prevenção, vai fazer ali uma consulta de rotina e tudo, né? O PSF que a gente está acostumado. Quando ele já tem ali, por exemplo, precisa de uma especialidade médica para atender algum problema de saúde, ele já precisa de um atendimento de maior complexidade. Ele precisa de uma cirurgia ou um exame, por exemplo, um exame que nós não temos aqui na cidade, que é... A gente tem a... Ressonância magnética. Isso, Rosana, obrigado. Por Obrigado por nada. refrescar a memória. Ressonância magnética. A gente não tem ressonância magnética em Goiatuba. Então, um nível maior de complexidade. Então, a gente vai mandar esse paciente para Goiânia, para ele poder fazer esse tipo de exame, esse exame que não tem aqui na cidade. Precisa fazer ali uma cirurgia, um transplante, né? Eu tenho um paciente meu que ele vai fazer um transplante de órgãos, né? Então, ele não vai fazer aqui em Goiatuba. A gente não tem aí o suporte para esse tipo de cirurgia aqui. Então, às vezes, ele vai precisar ir para outra cidade, para Goiânia, outra cidade ainda, né, para poder fazer esse tipo de cirurgia. Então, esse é o sentido de regionalização, né, de hierarquização, na verdade. O que mais está dentro desse princípio? Cobrir uma determinada área geográfica, planejada a partir de critérios epidemiológicos. Então, o SUS ele vai cobrir uma área ali, por exemplo, no PSF hoje, um PSF hoje ele pode atender no máximo 4.000 pessoas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também mais para frente. Mas um PSF hoje ele pode atender no máximo 4.000 pessoas. Então ele precisa estar ali situado na área geográfica para atender essa população que precisa. E precisa ser algo assim planejado para poder atuar, né, para poder ali atender todo mundo de uma maneira organizada. Às vezes em lugares onde tem uma maior necessidade de atendimento, em lugares onde, por exemplo, tem uma população mais carente, né? Então, às vezes, uma unidade de saúde vai atender menos pessoas por ter uma demanda maior. Então, esse é esse sentido desse princípio da regionalização. Ok? Outro princípio, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, porque tá difícil. Um outro princípio, a descentralização e comando único. Esse princípio, ele visa aí de redistribuir poderes e responsabilidades entre os 3 níveis de governo. Isso já foi algo que eu falei agora há pouco, né? O SUS ele tem os 3 níveis, os 3 poderes, né? Níveis de governo. Então, ele tem esse objetivo, né? De prestar serviço de qualidade, fiscalizados pelos cidadãos e com autonomia em cada esfera de gestão. Aquilo que eu falei, quem que coloca em prática
coloca a mão na massa, né? Então é a Secretaria Municipal de Saúde. Então ela tem essa autonomia para poder ter ali uma gestão, né? Organizar os serviços, tudo aqui dentro da nossa cidade de Goiatuba, por exemplo. Então a Secretaria Municipal ela tem essa autonomia. Então, por exemplo, não tem um lugar, por exemplo, em Brasília, que vai comandar todo o país, né? Que vai ter essa gestão de todo o país. Não. Cada cidade tem a sua gestão do SUS. Ok? Esse é o descentralização. Né? Que em vez de centralizar o poder num lugar só, ele descentraliza para vários lugares. Né? Para cada cidade, cada município tem a sua gestão do SUS. Tá? Passei muito. Participação popular. Lembra que eu falei para vocês naquela questão dos conselhos de saúde? Então, ó, a sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso existem os conselhos e as conferências de saúde. Então, a participação popular é um princípio organizativo do SUS. Nós, usuários, nós, profissionais de saúde, temos o direito de participar na organização, no planejamento do SUS. Nós temos esse direito, que é aí definido dentro dos princípios do próprio SUS, Sistema de Saúde. Ok, pessoal? Ok, a reunião caiu aqui, vamos continuar. Por que ele não quer abrir de novo o PowerPoint? Agora vai. Aí. Ok. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então tá, gente. A gente viu então os 3 princípios organizativos do SUS, os 3 princípios, os princípios doutrinários do SUS. Agora a gente vai entrar nas bases legais do SUS. Quais são as bases legais do SUS? Quais são as leis, né, base que regulamentam, né, que organizam no SUS? Como eu falei, gente, o SUS ele foi instituído na Constituição Federal de 1988. Tá? E nessa Constituição, lá no artigo 196, ela declara: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, lembra que eu falei? Redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então já começou lá na Constituição Federal, lá de 1988. E aí veio o que a gente chama da Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080. Gente, lembrem bem disso aí, tá? Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080. Quando que foi essa lei? 19 de 9 de 90. 19 de 9 de 90. 19 de setembro de 1990. É bom, é fácil de lembrar porque tem muito 9, né? 19 de 9 de 90. Então, ela foi elaborada para regulamentar o SUS. Então, o SUS ele foi criado na Constituição de 88, mas só foi regulamentado, ou seja, só foi feito ali as leis, né, tudo certinho sobre o SUS, na lei orgânica, na lei 8.080. O que tem nessa lei? Ela dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e outras providências. Então, quais são os 3 objetivos principais do SUS, de acordo com essa lei? O primeiro, identificação e divulgação dos fatores, condicionantes e determinantes de saúde. Então, vê ali, ó, o que é um fator condicionante? É uma condição que pode chegar a dar algum problema de saúde, né? Uma condição, aquilo que eu falei anteriormente, um paciente não tem água tratada em casa. Então, isso é um condicionante de saúde. Por quê?
Porque essa condição de não ter água tratada pode gerar alguns problemas de saúde dele mais para frente. Determinante de saúde também nesse mesmo sentido. Tá? Então, o que vai determinar algum problema de saúde futuro ou não. Formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde. Então, promover o pleno exercício da saúde. O paciente ele ter esse acesso à saúde, né? Ele ter condições, os municípios, né? Terem condições de ter aqui o exercício da saúde, né? Tanto de forma econômica também, tudo. Então, esse é um objetivo do SUS. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, o paciente ele vai ter atenção ali, desde ali a prevenção de saúde, até ali o tratamento, a sua recuperação, até ele tá bem. Ele vai ter essa assistência e vai continuar tendo a vida inteira. Para a gente entender um pouquinho melhor essa parte, eu separei essa imagem aqui, ó. As áreas de atuação do SUS, então, são promoção de saúde, com ações que buscam atuar sobre os determinantes sociais do processo saúde-doença. Prevenção das doenças e proteção da saúde, com ações específicas voltadas para controlar os riscos e a exposição às doenças. E recuperação de saúde, com ações que evitam a morte de pessoas doentes e evitam ou reduzem sequelas. Atua sobre os danos envolvendo diagnóstico e tratamento. Ainda na Lei 8080, lá no seu artigo número 6, ela estabelece ainda uma série de atribuições do SUS. Então, quais são as atribuições do SUS? Ações de vigilância sanitária, isso aqui eu já comentei com vocês, vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, formulação da política e participação na produção de medicamentos. Tá vendo? Participação na produção de medicamentos imunobiológicos, né? Imunobiológicos, as vacinas, os equipamentos que são usados na saúde, participação na formulação e execução de ações de saneamento básico, política de sangue e hemoderivados, né? Os bancos de sangue, e o incremento do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, não é só os hospitais, os postinhos de saúde, né? As unidades. Não. O SUS ele também tem essas atribuições em outros setores. Outra coisa que também é citada, né, na Lei 8080 é a questão das atribuições e responsabilidades de cada ente federado, né, que é aquilo que a gente conversou antes sobre a responsabilidade de cada esfera do governo. Já uma outra lei, então a gente teve lá a Constituição Federal de 1988, a gente teve ali a Lei Orgânica 8080 de 19/9/1990, e agora a gente tem a Lei número 8.142. Lei 8.142, que ela estabelece os dois mecanismos principais de participação da comunidade. Então, como que a comunidade vai participar na gestão do SUS? Então, de duas formas. Com os conselhos de saúde, ele, como a gente já comentou, ele é composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Como que ele atua? Ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então, aquilo que a gente já comentou, ele vai ajudar ali a formular estratégias e vai controlar a execução da saúde, tanto no federal, no estadual e no municipal. As conferências de saúde, ela reúne ali a cada 4 anos, com a representação de vários segmentos sociais. Para quê?
para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Então, gente, de novo a gente viu ali a importância da participação dos usuários, né, da população, da participação social das pessoas na gestão do SUS. Aquilo que a gente colocou ali, ó, a questão da participação, né? Esses conselhos eles têm que ser ali, ó, 50% de entidades de usuários do SUS, outros 25% de trabalhadores de saúde, outros 25% representantes do governo, prestadores de serviços privados e afins. Tá? Para que isso, né? O objetivo é garantir que a população ali participe, né? Tenha uma participação maior no SUS mesmo, né? Na gestão do SUS, na organização do SUS, enfim. Então esse é o objetivo da participação social e dos conselhos do SUS. Ok? Aqui, alguém tem alguma dúvida, gente? Podem ficar à vontade, tá? Para fazer comentário, para levantar a mão. Estou aqui à disposição, tá? Vamos lá. Gente, ficou alguma dúvida sobre essa parte das leis? Eu coloquei aqui os pontos principais, tá? Das leis que for do SUS aí, né? São as 3 principais, que é a lei... Aqui em cima tem aqui, ó. Constituição Federal, Lei 8080, 8.142, são as leis básicas e fundamentais aí do SUS, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar depois. Gente, então a gente vai chegar no nosso último tópico da primeira matéria de conhecimento específico, que são os direitos básicos dos usuários do SUS. Todo cidadão tem direito a ser atendido com ordem e organização. Esse é o primeiro direito básico. Como que funciona? Quem estiver em estado grave ou de maior sofrimento deve ser atendido primeiro. Então, são os níveis ali de necessidade, né? Os níveis de urgência. Então, se uma pessoa ela chega lá, por exemplo, lá com risco de vida, então ela vai passar na frente de todo mundo. Então, ela tem ali um direito prioritário ali para ser atendida. Então, isso aí a gente já tem bem ciência disso, né? Então, esse é um direito do SUS. Além disso, todos devem ter fácil acesso aos postos de saúde, especialmente idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Isso entra além daquela questão que eu falei de novo sobre a localização, né, dos postos de saúde, a importância dele estar ali, de um planejamento, onde ele vai estar, o posto de saúde, onde ele vai estar ali geograficamente. Então, é muito importante isso. Então, para garantir, né, esse fácil acesso de todo mundo ao atendimento. Aqui no meio, só perguntar. Sim, pode falar. Alan, Sim. eu queria que você repetisse depois, fazendo favor, porque eu não estava conseguindo entrar aqui. Para te perguntar antes de você começar o outro slide. Tá, pode falar. Você falou a lei orgânica 8080 e você falou que tem outra lei. Só que eu não consegui. Essa aqui, ó, Rosana, ó, vou colocar aqui, ó. É a Lei 8.142, de 1990. Conseguiu ver? Lei 8.142, de 1990. 142. Isso. Qual foi o ano que você falou, Alan? 1990. As duas, tanto a lei orgânica quanto a 8080 quanto a 8.142, elas foram instituídas em 1990. Tá. Então, esse 8.142, qual que é a função dela? Então, ó, é o que a gente viu aqui, ó. Ela estabelece ali como que a comunidade ela vai participar na gestão do SUS. Ah, tá. A 8080 é a principal. Ela regulamenta o SUS, né? Faz ali, coloca ali os
os direitos do SUS ali, ou melhor, as leis do SUS, tudo direitinho. O que o SUS vai fazer? A 8080 é a principal. É a principal lei do SUS, a lei orgânica. A lei 8.142, ela já é mais ali para estabelecer como que a comunidade ela vai participar na gestão, no controle do SUS. Tá. Entendeu? Entendi. Beleza. Obrigada. De nada. Vamos voltar então. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar o microfone aí. Eu não importo de às vezes precisar me interromper aí não, tá? Não importa não. Então vamos lá. Vamos continuar. Segundo direito, todo cidadão tem direito a um atendimento de qualidade. Então, o cidadão tem o direito de receber informações claras sobre o próprio estado de saúde. Além dele, os seus familiares também têm o direito de saber como que está a sua saúde. Então, você precisa saber o que você está passando, qual medicamento você está tomando, o que o médico está fazendo. Ele precisa te explicar tudo direitinho. Você tem o direito de receber informação clara sobre você, sobre o que você está passando, sobre o seu estado de saúde e de um familiar próximo, tá? Pacientes também têm direito a anestesia e remédios para aliviar a dor quando necessário, que entram nessa questão do atendimento de qualidade, né? Um outro ponto aqui até interessante que a gente brinca muito é com respeito à receita médica. A receita médica deve ser escrita de modo claro e legível. Isso aí não acontece muito hoje, né? Às vezes a gente pega umas receitas aí que a gente não consegue entender nadinha do que está nelas. Mas é um direito nosso, né? Um direito dos usuários do SUS até a receita médica, né? E, gente, isso aqui que eu tirei aqui, ó, não é de qualquer lugar, não. Isso aqui tá lá no site do governo federal, tá? Essa matéria aqui, ó. Então, essa parte aqui da receita médica é importante. Pro próximo. Todo cidadão tem direito a tratamento humanizado e sem discriminação. Os profissionais de saúde, todos que atuam no SUS, não podem, sob nenhuma hipótese, condicionar a prestação à qualidade de saúde do seu serviço. Então, você não pode tratar diferente uma pessoa só por conta da sua raça, da sua cor, da sua idade, da sua orientação sexual, estado de saúde, qualquer coisa. O profissional de saúde tem que atender todo mundo da melhor forma e do mesmo jeito. Tá? Então, ele não vai mudar a forma como ele vai tratar um ou outro por qualquer hipótese, como mostrou aí. Todos os responsáveis pelo atendimento devem ter respeito pelo corpo, intimidade, cultura, segredos, emoções, segurança e religião de quem está sendo atendido. Médicos, enfermeiros e outros profissionais devem ser facilmente identificáveis por meio de crachás bem visíveis. Então, esse é outro ponto aqui. Tá? Então, profissionais de saúde têm que ter respeito pelo paciente. Tanto que, por exemplo, a Rosana vai saber bem disso aí, quem faz enfermagem, tudo, né? Uma das coisas que a gente aprende é que o que a gente está ali passando com o paciente tem que ficar ali. Então, a gente não pode falar sobre uma condição de um paciente, sobre um segredo de um paciente para ninguém. Fica ali entre o enfermeiro e o paciente, a menos que ele a ética, né? A ética profissional, né? Exatamente. E esse é um direito, é simples, né? Na verdade, fala, gente, mas isso é tão básico, mas ele é importante. Então, a gente precisa lembrar disso, que esse é um direito de todo mundo. Isso é muito pra gente que é agente de saúde também, né? A gente atende o paciente, a gente ouve segredos do paciente, a gente tem ali uma intimidade com o paciente. Então, o que ele conta pra gente, a menos que seja um caso assim grave, que a gente precise da ajuda da equipe do PSF para solucionar, então a gente vai manter ali entre a gente, né? Entre nós que somos agentes. Também ela. Sim, com certeza, né? Então esse é um direito dele, de ter assim, ali esse tratamento ali com respeito, né, com dignidade. Muito bem. Vamos continuar. Quarto. Todo cidadão tem direito a ver o próprio prontuário sempre que quiser.
É assegurada também a liberdade de recusar ou permitir qualquer procedimento médico assumindo a responsabilidade por isso. O paciente também não pode ser submetido a exames sem o saber. Então tá aí alguns pontos importantes, né? Você pode sim recusar um tratamento, um procedimento. É claro que você vai fazer isso assumindo a responsabilidade que você está ali recusando um tratamento, né? A responsabilidade é sua se você recusar, mas você tem o direito a isso, né? 5. Todo cidadão usuário do SUS também tem deveres ao buscar atendimento. Nunca minta, então isso aqui já vai para o usuário, ó. Nunca minta ou dê informações erradas sobre o seu estado de saúde. Também é dever do usuário do SUS tratar de forma respeitosa os profissionais e ter disponíveis exames e documentos sempre que solicitar. Então esse também é o dever do usuário do SUS. Eu vou estar mandando aí para vocês, gente, uma cartilha, ela tem se eu não me engano, umas 20 páginas só sobre essa questão de direitos do usuário do SUS. É uma cartilha feita pelo próprio governo federal sobre esse ponto, vale a pena, tá? Dar uma olhada. Eu não quis colocar tudo aqui para não ficar uma aula às vezes extensa, né? Coloquei só aqui os princípios básicos. Tem aqui mais 5, né? Só para a gente concluir. Direitos dos usuários do SUS. Vocês estão conseguindo enxergar as letrinhas aqui? Tá um pouquinho difícil, né? Acho que tá dando para enxergar. Deixa eu maximizar aqui a tela para ver se melhora. Aí. Direito dos usuários do SUS. Todo cidadão tem direito a ser atendido com ordem e organização. Todo cidadão tem direito a atendimento de qualidade. Todo cidadão tem direito a tratamento humanizado e sem discriminação. Todo cidadão tem direito a ver o próprio prontuário sempre que quiser. Todo cidadão usuário do SUS também tem deveres ao buscar atendimento. E todos devem se empenhar para cumprir o disposto na Carta de Direitos de Usuários do SUS, que é essa que eu vou mandar para vocês. Certo, gente? Então, com esse aqui a gente finaliza a nossa aula, tá? Deixa eu até parar a apresentação aqui. A gente finaliza a nossa aula. Vocês ficaram com alguma dúvida? Agora é a hora de tirar as dúvidas, gente. Depois vocês podem mandar lá no grupo, mas acho que aqui tá mais fresquinho aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Pode falar, Rosana. Ativa o seu som aí. Seu som está desativado, Rosana. Eu gostaria de não é dúvida, eu gostaria que você dasse mais uma frisada nesse aí que você falou, você classificou. Todo paciente tem direito a atendimento, tem direito disso, tem direito daquilo. Eu gostaria que você frisasse de novo, falasse novamente. Ah, tá. Você fala esse último agora? Esse aqui eu só falei, eu só repeti o que a gente já tinha visto. É 5, questão, classificação? É 5 direitos básicos dos usuários. Isso. É isso que eu queria que você repetisse. Você está anotando aí, Rosana? Tô. Eu vou mandar os slides para vocês depois. Então tá certo. Eu vou mandar os slides, vocês podem pegar eles assim e anotar eles tranquilo, tá? Vou mandar o vídeo no YouTube, então vocês podem assistir o vídeo, podem pausar ali para anotar. Até uma indicação que eu dou para vocês, tá, gente? Assistir o vídeo, ou pegar os slides, anotar, escrever, porque você escrever aquilo que você está aprendendo ajuda a memorizar. Exatamente, ajuda a memorizar, tá? Então é muito importante. E no final vai ter um questionáriozinho para a gente responder. Ela está inventando. Mas tá certo. Pelo menos fazendo um teste com nós. Gente, teve uma prova que falou sobre... Teve uma prova... A nossa prova... Acho que na prova de agente de saúde do concurso aqui de Goiatuba que teve... Que perguntou em que ano que foi a Lei 8080. Qual que foi a data? Vocês lembram aí? Sem olhar na apostila? Sem olhar na... Não, qual foi a pergunta? Que ano foi que saiu a Lei 8080?
19/9/1990. Aê, isso aí, Danila. Eu ia responder, eu ia acertar também. Muito bem, é isso aí, gente. Isso aí caiu numa prova, ó, pra vocês Eu verem. lembrei, porque você falou que tem muito 9. É, Fácil de memorizar. é fácil de memorizar, isso aí, gente. A Quais são... gente só confunde quando foi criado a lei com o ano que foi criado o SUS, que foi em 88. Isso, então ele começou a ideia ali do SUS, ele foi instituído ali na Constituição Federal de que ano? A Constituição, É, na a lei Constituição. foi em 90. Essa eu não lembro, Alan. 1988 é o ano da Constituição, né? Isso, então o ano da Constituição Federal, que deu ali a ideia do SUS, né, de que a saúde ela é um direito de todos e um dever do Estado. Então é ali na Constituição Federal, né? Lembra desse slogan, gente, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então é o que colocou a Constituição Federal de 1988. E aí depois, em 1990, 2 anos depois, veio a Lei 8080, né, a Lei Orgânica da Saúde, que ela regulamentou as leis do SUS. Aí sim o SUS ele foi instituído. Alan, Sim. a constituição da ideia do SUS para todos foi 1888? 1988. Ah, tá. Tá. Obrigada. De nada. Gente, vamos fazer um questionáriozinho aí para ver se vocês lembram de alguma coisa? Eu gosto de fazer isso para lembrar. Até eu, assim, gosto de fazer. Comigo mesmo, quando eu estou estudando sozinho. Para ver se a gente conseguiu pegar direitinho. Vamos lá. Quais são os 3 princípios doutrinários do SUS? Eu gostaria de comentar aí. Sônia, Vanusa, você está caladinha? Vocês querem responder? Universalidade. Peraí, Rosana. Tá. Vamos ver a Sônia e a Vanusa. Ela está caladinha? Elas querem responder? Sônia, Vanusa? Não? Não, pode deixar a menina aí responder. Pode deixar. Ela responder. Tá bom, Vanusa. Vai lá. Não, eu não vou responder, não, só estou ouvindo. Tá ouvindo? Tá bom, Sônia, certinho. Então vai lá, Rosana, quais são os 3 princípios doutrinários? Vamos ver se eu dou conta. É universalidade, equidade e igualdade. Não, integralidade. Integridade. Vamos lá. Obrigada por me ajudar. Qual que é o princípio da universalidade? Saúde é direito para todos. Isso. Sem discriminação, independente da posição social, da raça, da cor, da orientação sexual, independente de tudo. A saúde é um dever de todos. E a equidade? O que é equidade? Adriana, É o princípio para diminuir a desigualdade e investir para quem precisa mais. Isso, muito bem. Diferente da igualdade, né? Ganha mais quem precisa de mais. E o terceiro, gente, isso aí é importante, ó. Até eu tô me ajudando a lembrar aqui, ó. Eu não tô com nenhuma anotação na minha frente. Qual que é o da integralidade? Quem pegou aí o da integralidade certinho? Eu coloquei assim do meu jeitinho, né? Promover ações de saúde que deve ser combinado e voltado para prevenção, promoção e reabilitação. Isso. Você vê o paciente como um todo, né? Não só a doença dele. Você vai cuidar para ele ter uma qualidade de vida. Ver ele de forma integral. Então é isso, gente. Eu acho que tá todo mundo cansado, né? Sexta-feira. Já tá aí com uma horinha de aula. Gente, vou estar colocando no YouTube agora, tá? Pra vocês poderem assistir.
Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar aí no grupo, tá? Estou à disposição de vocês. Eu vou mandar também o PowerPoint, os slides aí para vocês darem uma olhada também, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Bons estudos. Qualquer coisa, estou aqui à disposição para ajudar vocês, tá? Muito obrigada e boa noite a todo mundo. Muito obrigada. E boa noite para todos. Bom final de semana. Bom final de semana. Amém. Tchau, pessoal.